para santificar. E neste momento, este mandamento também foi tirado. Este mandamento foi tirado. E no lugar dele, eles colocaram o domingo, dizendo: guardai domingos de festa. Então, este mandamento foi tirado. Por isso, o 10º mandamento, que foi dividido em 2 partes, ele está a cumprir o 2º que eles tiraram. Então o número continua o mesmo. Então nós vamos no catecismo. No catecismo da igreja romana. Aí nós vamos encontrar que o 4º mandamento foi tirado. Em vez de lembra-te do dia do sábado, então eles colocaram: guardar domingos de festa. Guardar domingos de festa. Então é a razão pela qual que esta lei foi, o homem tentou abolir, tentou anular esses mandamentos de Deus. Quem? A besta. Essa besta, a besta do Apocalipse 13, é a mesma besta do livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que este mesmo reino besta, ele tentará mudar os tempos e a lei. Por isso nós estamos a ver que hoje a lei de Deus ele tentou anular. A lei de Deus hoje foi anulada pelos homens. Então, ele anulou a lei e os tempos. Por isso, prezados irmãos, neste momento, este é o aviso. Agora, sábado ou domingo, que a palavra de Deus está a nos dizer, lembra-te. Então, se nós vamos viajar um pouco no livro de Gênesis, capítulo 2, nós vamos encontrar que quando, havendo Deus acabando de criar os céus e a terra, então, em 6 dias, ele fez esse trabalho, e ao 7º dia, ele descansou. Ele descansou. Então, é a razão pela qual em que hoje, este 7º dia, que o inimigo tentou anular, pelo seu representante besta. Quem é essa besta? Essa besta que está falando no Apocalipse. Essa besta é o líder da Igreja Católica, o Papa. Esta é a besta que ele tentou anular esses 10 mandamentos e tira o 4º, colocando guardar domingos de festa. E o número continua o mesmo, sempre 10, porque ele divide o 10º mandamento para colocar no 2º que ele tirou que fala das imagens. Então é a razão pela qual em que lado você está? Ao lado de Deus ou ao lado de Satanás? Que sempre é o plano dele para anular a lei de Deus. Então você está ao lado de Cristo ou você está ao lado da besta? O Papa. Prezados irmãos, a palavra de Deus, no 2º livro de Êxodo, nos diz que, Êxodo 31, diz que certamente guardarei os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e os meus filhos. Então o sábado é o sinal de Deus entre os seus filhos. Por isso, nesses últimos dias, o mundo está a se dividir em 2 grandes grupos. Os adoradores de Deus, guardando o santo sábado, guardando os 10 mandamentos, mas os adoradores da besta, guardando o domingo. Então nós vimos que este mesmo domingo, a besta do Apocalipse 13, o Papa, ele trouxe, era o domingo do paganismo. Este domingo era o domingo dos pagãos, era o dia do pagão. Ezequiel 8, versículo 16, nós vamos encontrar que este era o dia dos pagãos. Neste dia eles adoravam o sol. Então é a razão pela qual em que hoje a lei de Deus foi quase anulada pelos seres humanos. Agora, América do Norte, ele deu uma lei. Ele
deu um decreto para o mundo inteiro, para que todo mundo adorasse, respeitasse o primeiro dia da semana. O presidente Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, ele assina, dá este decreto para que todo mundo adorasse a besta, todo mundo adorasse o Papa. Então é a razão pela qual em que ele conseguiu, durante a época da pandemia, ele conseguiu unir todas as corporações religiosas, conseguiu unir todas as igrejas, para que todos observassem o primeiro dia da semana. Está a ver nestes últimos dias os dois grandes grupos. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado. Os adoradores da besta do Apocalipse 13 guardando o domingo. Porque o domingo é a marca da besta. A guarda obrigatória do domingo é a marca da besta. Então ali estão os dois grupos no mundo inteiro. Então, prezados irmãos, precisamos tomar uma decisão. Ou você está ao lado de Deus, ou você está ao lado de Satanás. Ou você está ao lado da besta, ou você está ao lado de Cristo, ou você está ao lado da besta, que tentou mudar as leis, os 10 mandamentos. Por isso que hoje, o mundo inteiro, a maioria, observa o primeiro dia da semana. Agora, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, ele deu esse decreto, assinou esse decreto, depois de adorar a imagem do Papa João Paulo II, a estátua, na Roma. Então ele vai até a Casa Branca, e a Casa Branca ele assina o decreto dominical. E este decreto dominical, que significa a marca da besta. A marca da besta. E os Estados Unidos estão a obrigar o mundo inteiro a observar o primeiro dia da semana. Então, na verdade, é a razão pela qual em que este primeiro dia da semana é o dia dos pagãos. Os homens adoravam o sol. E este dia, a besta trouxe este dia do paganismo para que todo mundo observasse e guardasse este primeiro dia da semana. Prezados irmãos, nestes últimos dias, então, todos que observaram o primeiro dia da semana receberão as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas estão quase a ser derramadas na terra. O mundo enfrentou o grande coronavírus. E com este coronavírus, o Papa conseguiu unir as igrejas. Ele uniu todas as igrejas no mundo. Estão unindo todas as igrejas no mundo. E na verdade, agora, todo mundo está unido. Todas as igrejas estão unidas. Nós estamos a dar o último aviso. Porque as 7 pragas estão quase a ser derramadas. E este é o último aviso, é o último convite. E este é o último convite. É necessário que cada um tome uma decisão. Faça uma decisão. Sem que lado está. Nos dois grandes grupos. Então é a razão pela qual que, neste momento, todas as igrejas estão unidas para promover a liberdade religiosa, a paz, é promover a paz. Prezados irmãos, desde que a pandemia passou, o mundo pensa que parece que está livre, o mundo pensa que parece que estamos numa paz. Meus irmãos, não há paz. Não há paz. Porque esta união que o Papa fez, esta união, é a paz que profetizou os profetas. Eles profetizaram essa paz. Quando dizerem paz e segurança, este virá destruição. Por essa paz, ele destruirá muitos. Por essa paz, está a destruir muitos. Então, não aceitem se envolver nesta paz, porque esta é uma falsa paz. Então, prezados irmãos, cada um tome uma decisão. Por isso, a partir deste ano 2023, esse mês de junho, América do Norte, agora está a obrigar todos os habitantes da Terra a aguardar o primeiro dia da semana, o domingo.
Então se nós vamos ler Apocalipse 13, versículo 1 até 17, 18, vamos encontrar que esta guarda obrigatória do domingo é o sinal da besta. Então qual é o sinal de Deus? Se existe o sinal da besta, existe também o sinal de Deus. Então o sinal de Deus, bem a pouco nós ouvimos, lermos na Bíblia os 10 mandamentos. O sinal de Deus está na lei de Deus, nos mandamentos de Deus. Por isso o profeta Isaías lhe foi revelado, dizendo, ele disse, resguarda a lei, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então o selo de Deus está na lei de Deus, os 10 mandamentos, principalmente o 4º mandamento, que Deus nos manda observar o santo sábado. Então é a razão pela qual cada um que está aqui ouça, as 7 pragas estão quase a ser derramadas na terra. Então esta pandemia, este coronavírus, foi o início do juízo de Deus. Agora o mundo ainda está a entrar em grande problema por causa de violar esses mandamentos de Deus. Por isso, o grande pecado dos judeus, o povo judeu, no tempo de Cristo, o grande pecado foi violar ou foi rejeitar a Cristo como Messias. E o grande pecado hoje do mundo inteiro é violar a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Nenhuma lei foi anulada, nenhuma lei foi abolida. Segundo a palavra de Deus, Mateus 5, versículo 17, o Senhor Jesus disse que eu não vi anular, não vi abolir a lei, eu vi para cumprir. Eu vi para cumprir a lei de Deus. Nem os ensinamentos dos profetas não vi anular, mas eu vi para cumprir. Então, por isso nenhuma lei foi abolida, nenhuma lei foi anulada. Só a besta do Apocalipse 13, o Papa, um poder papal, um poder romano, ele tentou anular esta lei de Deus, abolir a lei dos 10 mandamentos. Então fica a saber que nestes últimos dias, você que observar o primeiro dia da semana, então você receberá a marca da besta. E fica a saber que você que receber a marca da besta, então receberás as 7 últimas pragas que estão no Apocalipse 16. Ali está as 7 últimas pragas. Então, a besta que é o poder papá, ele conseguiu unir as igrejas durante a pandemia. A partir do ano 2020, ele uniu as igrejas. Então é a razão pela qual é que hoje estamos a ver o mundo da forma que está. Isto não é paz, não é paz. Então nós precisamos prestar muita atenção, sabermos em que lado nós estamos. Em que lado nós estamos. Então, esta é a mensagem de Deus. É o último convite. As 7 pragas estão quase a ser derramadas na terra. Então, a pandemia é o início do juízo final. Então, precisamos, cada um de nós, ter uma decisão inteligente para sabermos em que lado estou. Se estou no lado da besta ou estou no lado de Cristo. Então, esta é uma decisão, esta é a mensagem. A lei não foi anulada, Cristo cumpriu. Todos os profetas guardaram o santo sábado. Todos os apóstolos guardaram o santo sábado. Os nossos patriarcas, os nossos pais guardaram o santo sábado. Então, na verdade, mesmo esta nossa última geração, ainda tem os filhos de Deus que observam o santo sábado. Então faça uma escolha, uma decisão diligente, antes que seja tarde demais. Este é o último convite que nós estamos a dar. Daqui em diante, as coisas não estarão para o bem. Então é a razão pela qual nesta é a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus. E precisamos nos unir no povo de Deus, com o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus que nós acabamos de ler no livro de Êxodo 20. Então, por isso, a palavra de Deus, o último livro, Apocalipse 18, versículo 1, o profeta João viu um anjo que desceu com grande poder. E este anjo ele clamou, dizendo: caiu a grande Babilônia,
que se tornou moradas de demônio. Covid e toda espécie de ave imunda detestável. Isto significa o quê? Significa todas as igrejas e religiões se uniram com a besta, se uniram com o Papa, para anular os mandamentos de Deus. Mas o último aviso para toda a humanidade, para toda a terra, Apocalipse 18, verso 4, ele diz que retirai-vos dela, povo meu, saiam, não estejam unidos com este falso movimento. Então, isto representa a queda das igrejas. Apocalipse 18, todas as igrejas se tornaram moradas de demônios. Todas as igrejas se uniram com a besta, se uniram com o Papa. Todos promovem a liberdade religiosa. Todos promovem a liberdade religiosa. Então, meus irmãos, não caiam neste engano. Porque o tempo que nós estamos vivendo não é o tempo para brincarmos. É o tempo de fazermos uma decisão diligente. Una-se com o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Porque os verdadeiros filhos de Deus nesses últimos dias, eles estarão fora das igrejas caídas para guardar o santo sábado. Enquanto que o joio vai permanecer nas igrejas, observando o primeiro dia da semana, o domingo. Então, este é o aviso que nós trouxemos nesta manhã aqui ao povo de Deus. Então, nós agradecemos pela atenção de todos que ouviram esta mensagem. Que Deus abençoe todos que receberam esta mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Amém. Percebemos.